Olá, como prometido, eu estou gravando uma aula de metodologia de projeto. Meu nome é Bruno de Ávila, que a gente vai abordar as principais metodologias de projeto de produto, pelo menos na minha opinião, as metodologias mais difundidas, e vamos estudar um pouquinho sobre elas. E começando, né, a metodologia de projeto, a gente tem, na verdade, mil maneiras de fazer algum projeto, enfim, empreender alguma coisa. E a metodologia projetual, no conceito geral, né, de design, é uma combinação de métodos, técnicas e ferramentas organizadas com o objetivo de desenvolver um projeto. Ok, definição básica, mas os alicerces estão aqui. Na verdade, está dividido em cinco, né? Mas eu dividiria ainda em três. A metodologia de projeto aqui, nesse caso, está dividida em pesquisa, conceituação, desenvolvimento, validação e registro. Se a gente sintetizar mais ainda, a gente tem a fase de pesquisa, a fase de processo criativo e a fase de prototipação, né? Falando de voltado para design. As três metodologias que eu mais comento é Bruno Munari, Baxter e Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia que tem vários autores, né? Tem vários livros aí. Agora o Baxter é um autor e Bruno Munari é outro, né? Porém, a metodologia de projeto, ela já existe há muito tempo, muito antes de você ter essas literaturas, né? O ser humano ele já começava a estruturar formas de se projetar há muito tempo. Mas já falando na história recente, em 1963, o Hans, que foi um designer da Brown, esse cara, ele estruturou uma metodologia de projeto e aqui do lado a gente consegue ver que aquilo que eu comento muito, que a metodologia de projeto, apesar de ela ser apresentada de forma linear, ela não é bem linear, né? Então aqui a gente tem a apresentação do problema, análise do estado atual, definição do problema e das metas, criação de alternativas, validação e selecionamento das ideias, seleção das ideias, planificação e produção. Bom, mas assim, por exemplo, você está aqui na parte de seleção das ideias, você pode voltar para entender melhor o problema. Você está na fase de criação de alternativas, você pode voltar para definir melhor o problema para entender aquilo que você precisa gerar de alternativa. Então, é uma coisa que se alterna, né? Não é algo que corre tão linear, né? A metodologia do Bruno Munari, que é a primeira que eu vou falar agora, ela é bem linear, mas se você interpretar de uma forma que ela não seja linear, né? Porque ela é apresentada assim com etapas, né? Mas se você olhar para ela de uma forma um pouco mais orgânica, você vai ver que ela é muito parecida com as outras metodologias que são mais rotativas, né, entre as etapas que tem, por exemplo, o Design Thinking. Então, basicamente, na Bruno Monari, que já foi apresentado na última aula, a gente tem um problema, a gente quer chegar na solução. E entre, né, essas duas etapas, a gente tem um monte de subetapas aqui. Então, a gente tem que entender bem o problema, decompor o problema em todos os seus componentes, coletar os dados, analisar os dados, fazer um processo criativo em cima disso, pesquisar matérias e tecnologias, fazer experimentações, criar um modelo, que seria um protótipo, verificar esse modelo, fazer um desenho bem estruturado, né, bem refinado para produção seriada e você chegar na solução, né? Então aqui é basicamente repassando, né, as mesmas etapas. O Baxter, ele já é um pouco diferente a abordagem dele. Mas a essência de todas é a mesma, mas cada um tem uma abordagem um pouco diferente. Então, o livro Projeto de Produto, o Guia Prático para Design de Novos Produtos. Ele tem aí disponível na biblioteca da faculdade, para quem quiser pegar, e o Das Coisas Nascem Coisas também, que está essa metodologia do Bruno Munari, também está lá. Um highlight aí do livro do Baxter, que ele fala da regra dos três macacos, né? Não enxergar, não ouvir, não falar. Então você deve observar adequadamente, né? A criatividade, ela não está só no desenho, ela está no observar. Se a gente não observa com criatividade, a gente não está usando todo o nosso potencial, né? Não ouvir, responder aos sinais. Então, a gente às vezes começa a produzir, coloca uma tapeira nos olhos e só começa a executar a tarefa. Não para de analisar e observar os sinais que aquilo está gerando de problemas e possíveis melhorias que podem ter.
Não falar, praticar a sinergia entre todos os envolvidos. Então, a sinergia entre todas as equipes, isso é crucial, né? Um designer, muitas vezes, na maioria dos casos, ele não cria sozinho, né? Ele cria em equipe, não só com outros designers, mas com o próprio cliente, pessoas de várias áreas, né? Isso aqui é uma forma estruturada da metodologia do Baxter, e é interessante que ele coloca o fator dinheiro aqui no meio, né? Quanto mais você avança, maior o custo. Então, isso, né, em todas as metodologias, a gente prega que o quê? A gente tem que errar o máximo nas primeiras etapas, para que quando a gente for avançando, a gente já tenha se esquivado desses erros e não tenha levado nenhum, ou pelo menos poucos, adiante, porque o custo de alteração aqui é muito caro. Então, ele parte assim, né, inovar. Você vai inovar sim ou não? Todas as oportunidades e inovações possíveis, né? Então você lista todas as possibilidades e escolhe a melhor opção. Todos os produtos possíveis dentro dessas possibilidades e inovações, aquela que você selecionou, quais são os produtos dentro daquela inovação que você conseguiria propor, né? Então você gera uma quantidade colossal de desenhos. Todos os conceitos possíveis, né? Na verdade, eu troquei aqui, né? Os desenhos, os conceitos estão aqui, os produtos, porque às vezes assim, você vai fazer é, você vai resolver um problema, né? E esse problema ele pode ser resolvido por um produto A, um produto B, e são produtos muito distintos, categorias distintas. Então, quais são os produtos, né? De quais categorias podem solucionar aquele problema, né? Por exemplo, a acessibilidade. A gente pode pensar tanto em iniciativas se ter uma cadeira de roda disponível no local, ou, é, por exemplo, também pensar em rampas, pensar em elevadores. Então, são produtos diferentes. Quais são os produtos possíveis, né? E depois, selecionamos um desses produtos, quais são os conceitos possíveis dentro desse produto, né? O que pode ser conceituado ali. Como que pode ser as configurações disso, né? Cada conceito que eu fiz, como ele pode se configurar. Então, eu gero ideias, faço uma triagem, selecionei uma ou duas, pego essas uma ou duas alternativas ali ou mais, faço mais variações, mais estudos de conceitos, configurações possíveis. Isso vai me gerar uma quantidade enorme de desenhos, de ideias. Eu faço outra triagem e assim vai indo, né? Depois, quando a gente está na fase de prototipação, né? Todos os detalhes possíveis, né? Todas as características possíveis. Então, assim, é o quê? É pecar pelo excesso. Não no excesso de elementos no produto, mas pecar pelo excesso do que? De tentativas, de suposições, né? Para você chegar no novo produto. Se chegar aqui, você sabe que você pelo menos tentou abordar todas as possíveis formas de você resolver esse problema, né? A possibilidade de erro diminui muito. Assim, uma tendência que já não é tão novidade, que antigamente a gente tinha um design, e ainda até tem isso também, tá? Mas o que meio que tornou moda, assim, é o que? Esse design emergente, que é o que? É um design onde a gente foca na experiência do usuário, design de serviço, transformação social do design, através do design, né? E trabalhar em conjunto com quem a gente quer atingir. Na forma tradicional, aqui à esquerda, a gente tem uma forma de pensar design fechada dentro de uma entidade, por exemplo, uma universidade, uma fábrica, né, um estúdio, e criado tudo ali dentro e depois expelido ao mundo esperando que alguém aceite aquilo. Então, ainda acontece muito isso, justamente porque a gente não pode pegar um produto e simplesmente sair mostrando para várias pessoas, porque tem problema de lançamento, então tem que ser algo meio restrito. E muitas vezes a própria percepção interna da fábrica já dá muito insights em potenciais para se criar um produto novo e arriscar no mercado. Tim Brown, ele é o cara mais, assim, falado, pelo menos, do design thinking. Ele, foi presidente da Ideal, né, um estúdio muito famoso aí de design. Inclusive, eu vou passar depois um vídeo para vocês. E a estrutura do design thinking que ele propõe, eu acho que é a forma mais minimalista, né, que
que a gente pode sintetizar uma metodologia de projeto, e no caso aqui está sendo nomeado, né, com Design Thinking, porque imersão e ideação são jargões aí do Design Thinking. Então, quando a gente inicia um projeto, a gente entra na fase de imersão. E a gente observa que isso aqui é que nem um cronograma Gantt, né, aquele cronograma em barra. Quando a gente está na fase de imersão, a gente chega um momento aqui que a gente começa a fazer análise e síntese, né, daquilo que a gente está imergindo, que é com base em pesquisas, entrevistas, literaturas, vivências, experimentações. E nesse momento a gente começa já a fazer a ideação. Né? A ideação, a meu ver, ela começa muito precocemente, na minha opinião, perante algumas opiniões, porque a criatividade a gente não tem controle sobre isso, e não é crime expelir ideias. Né? Quando a gente põe uma ideia no papel, ela abre campo para outras ideias. Então, se uma ideia vir, mesmo que de forma precoce, coloque no papel. Né? Mesmo que você esteja ainda na fase de imersão, não há pecado nisso. Né? É só não se apegar a essa ideia. Isso é importante, porque você tem uma visão muito imatura ainda. Uma visão muito imatura para se apegar nas primeiras ideias. Então, a gente vai avançando aqui, né? Vai tendo imersão, ideação, que é a parte de criatividade. E a parte de criatividade, mesmo antes de você ter configurado 100% a sua ideia, você já pode começar a prototipar, criando modelos rápidos de estudo, com papelão, ou fazer uma versão parcialmente funcional de um aplicativo, de um jogo, enfim, não é fazer a diagramação só de algumas páginas de uma revista para ver a navegação como que fica, por aí vai. E o Design Thinking ele tem vários autores, os jargões acabam meio que sendo os mesmos quase, mas é legal a gente olhar os gráficos, não é? Porque dá um conceito visual bem interessante. Então a gente tem, né, a fase de empatia e definição, estaria dentro da parte de imersão aqui no Tim Brown. Então, esse aqui é um outro gráfico que eu achei na internet que eu achei legal e bem relevante. Então, a gente tem a fase de empatia, que é entendendo, compreendendo aquele problema que a gente quer trabalhar, definindo bem ele, e gerando o processo criativo, prototipação e depois fazer testes em cima desse protótipo. Passou pelos testes, faz os desenhos, tudo mais, ou faz a programação do aplicativo, o que seja, para lançar a peça piloto. E observem que tem essas setas aqui, né? Aqui também tem essas setas. Porque o que? Você está aqui na ideação, você volta para a fase de empatia. Você está na prototipação, você volta para a fase de definição. Você não tem uma ordem. Você começa pela empatia, não tem como. Né? Pela fase de imersão aqui, por exemplo. Outro gráfico também aqui, né? É a parte de empatia, definição. É a mesma coisa, só tem uma configuração do layout aqui que está um pouco diferente. Mas o interessante são essas setas. Isso que é o coração, que é o que impulsiona o Design Thinking. Isso aqui é interessante, esse gráfico eu acho bem legal. Ele é meio abstrato de se entender, mas ele até fala, né, de abstrato aqui, porque isso aqui é um gráfico que ele fala que você está pensando no conhecimento, você está começando pelo concreto e você vai avançando no seu projeto e você vai entrando no abstrato. Então você começa com observações, com a fase de imersão, por exemplo, ou a fase de pesquisa de dados, componentes do problema do Bruno Munari, o que seja. E aí você vai avançando nisso, vai criando especulações, narrativas, ideias, temas, e com isso você vai entrando no mundo mais abstrato de gerações de ideias e vai caçando, fisgando, né, ali algumas oportunidades e vai trazendo isso para o mundo real, né, criando soluções, protótipos e depois o plano de implementação. Isso aqui é muito legal, galera, porque tem pessoas que elas avançam aqui assim, não conseguem pensar de forma muito abstrata. Né? Quanto a gente mais avança para o pensamento abstrato, mais solto, mais livre, sem se preocupar se aquela ideia é cabível ou não, né? Não tem problema. As ideias iniciais são caminhos, não são as ideias definitivas. Então gere caminhos. E os caminhos podem se iniciar de forma bem, às vezes, improvável ou cômica, não tem problema. O importante é que você está conseguindo trabalhar de forma mais complexa aqueles dados que você está coletando. Aqui, ampliando aquele gráfico do Tim Brown. Aqui é um outro gráfico também, eu acho interessante e tal, mas ele
gente está detalhando um pouco mais aqui, né? Então, por exemplo, a fase de descoberta, aqui está em português, né, pelo menos. Então tem a fase de descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Isso aqui também dentro do conceito do design thinking. Então, por exemplo, o primeiro passo aqui, entenda o desafio, prepare a pesquisa, reúne inspirações. 2. Conte histórias, procure por significados, estruture oportunidades. 3. Gere ideias, refine ideias. 4. Faça protótipos, obtenha feedback. Isso é legal do Design Thinking, que é o quê? Você faz protótipos de um aplicativo, de um produto, que seja, renders, né, 3D, ou manuais, e você vai atrás do quê? De feedback. Essa tá pequenininho aqui, mas é uma palavra que devia estar gigantesca aqui, porque o feedback é uma coisa forte no Design Thinking, e é por isso que ele é rotativo, porque em cada etapa a gente vai enfiando feedback. Esses aqui são alguns livros de Design Thinking. Esse aqui a gente pode fazer download gratuito porque os autores disponibilizam, tá? Então Design Thinking, inovação e negócios. A aplicação do Design Thinking vai ajudá-lo a entender plenamente a necessidade do seu público-alvo e a desenvolver a solução mais adequada. Isso se você desempenhá-la de forma plena, né? Porque o design, a metodologia no geral, né? A gente lida com tantas variáveis, mas tantas variáveis, que resolver entender plenamente e chegar assim, com 100% de certeza na solução mais adequada. Empresas gigantescas que são referências em design cometeram erros muito sérios em metodologias, né, de projeto deles, e não acertaram. Então, é natural que a gente lide sempre com imprecisão, né? Por isso que no Design Thinking a gente tenta minimizar isso com esses 3 elementos: a empatia, colaboração e experimentação. Essas 3 palavras, né, empatia, colaboração, feedback, ele tá embutido, né, nessas 3 palavras. A empatia é você ser empático diante daquele problema, entendê-lo, coletar feedback em relação a ele. A colaboração é mostrar as ideias, pensar em conjunto, ver o que a outra pessoa tem a falar, não só a tua equipe, mas para quem você quer fazer. A pessoa é leiga em design, mas às vezes ela entende muito mais do assunto que você está cuidando. Muitas vezes caem projetos para a gente, a maioria dos casos, às vezes para alguns tipos de profissionais, que ele quase não tem vivência sobre aquele assunto. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, desenvolver produtos para bebê, e eu nunca tive experiência com bebê porque eu não tenho filho até o momento. Então, tive que aprender com mães, pais, estudar o assunto, ter muita empatia e mostrar aquilo que eu estava fazendo, né, para esse público, para coletar feedback. E depois fazer experimentações com protótipos e tudo mais, né, para também coletar feedback. Quando a gente começa na imersão, a gente tem uma imersão preliminar. O que é? É você saber onde você está pisando, né? Entender um panorama geral, né? Entender os componentes do problema, que nem do Bruno Munari, definir o problema. Enfim, a pesquisa não existe uma regra, né? E a pesquisa, a imersão, ela não é algo mecânico que você chega, eu vou olhar o Pinterest, vou olhar o Google, vou em umas lojas de departamento porque lá vende esse produto. Claro, você vai fazer essas coisas, mas se você é criativo nessa fase de imersão, você potencializa as ideias e os conceitos que podem surgir adiante. Então, a imersão em profundidade, quando a gente avança mais na imersão, o ideal é que você procure referências, né? Procure informações, procure ser criativo nesse universo que você está se imergindo. Então, buscar referências paralelas, referências totalmente fora desse universo, mas que de algum jeito você viu um link com isso, né? E depois fazer uma bela pausa para analisar, né, tudo isso, né, e sintetizar, porque você
Se você fez uma pesquisa como deve ser feito, você reuniu uma quantidade colossal de informação, de dados, de anotações, referências visuais, enfim. Então você precisa sentar, analisar tudo isso, sintetizar, para ficar fácil de você trabalhar e enxergar toda aquela quantidade massiva de ideias de forma muito prática e rápida, por exemplo, no Moodboard, em uma listagem de conceitos. Uma das formas de você coletar dados, né, que é bem interessante, já falando com o público-alvo, né, é fazer a jornada do usuário. Então isso é muito comum, por exemplo, no e-commerce. Então, qual que é a jornada do usuário de um e-commerce? Pô, procurei lá, calçados, tênis, no Google. Depois do Google, vi lá o Google Shop, acessei o Google Shop. No Google Shop, cliquei na loja X. Aí eu entrei na loja 6 e você vai indo, até o carrinho de compra, até finalização, área de cartão. Então tem uma jornada. Isso é muito comum online, porque a gente tem que ir definindo, né, todas as etapas do usuário para criar as páginas, para, enfim, né, pensar em todo o projeto. Mas a jornada do usuário ela pode estar, por exemplo, dentro de um produto como um relógio, um produto como uma bicicleta, enfim, né, com uma mochila. Então, qualquer jornada do usuário de uma mochila, né? Pô, ele chega, o usuário pega a mochila de manhã, põe ali a sua marmita, põe o seu caderno da faculdade, isso se o público, né, é um estudante universitário e trabalha, né? Então ele está levando a marmita dele para o trabalho. Então você fala, pô, então eu já tenho que pensar no espaço para a marmita. Será e se a marmita vazar e molhar o caderno? Então quando a gente começa a dissecar todas as crônicas ali envolvendo aquele produto, todas as possibilidades envolvendo aquele produto, a gente consegue enxergar todos os detalhes que tem que ser pensado para desenvolver aquele projeto, né? Um game. Nossa, game acontece muito o problema quando você está desenvolvendo, porque se você não pensa direito na jornada do usuário, o jogador ele faz um caminho, por exemplo, o RPG, e ele faz um caminho que não foi criado pelo programador, pelo desenvolvedor, e dá pau, trava, né? Então dá um bug. Isso é bem maluco, né? Teve até um episódio do Black Mirror que era justamente isso. O cara ele tava. É um filme interativo do Netflix. O cara ele tava criando lá um filme bem pesado, assim, mas considerando só a parte do jogo, sabe? É bem legal. E ele estava criando e dava vários bugs, porque justamente ele estava mapeando toda a jornada do usuário e todas as possibilidades que poderiam ter do jogador. E um produto é a mesma coisa. E com isso a gente consegue identificar, por exemplo, que se você está no metrô apertado e a mochila você está segurando lá embaixo e você precisa pegar a bateria externa porque seu celular está acabando, como que você faz isso? Então você pensa numa solução, né? Uma coisa interessante, né, que eu tinha já comentado, que é de criar o moodboard. Isso, painéis semânticos, né, também, que eu prefiro muito mais o nome moodboard. O moodboard, você faz uma síntese visual, cromática de materiais. Você pode, por exemplo, não só colocar referências estéticas ali, mas você pode pegar sei lá, um pedaço de plástico, couro, e montar fisicamente mesmo aquele moodboard. O moodboard ele é muito usado em agência porque ele é uma diretriz, né? Porque é natural que quando a gente esteja desenvolvendo um projeto muito extenso, e projeto de produto normalmente a gente se distancie daquela etapa de pesquisa, de desenvolvimento e cai num processo criativo que vai nos levando e quando a gente vê, a gente está indo por nós mesmos, estamos nos distanciando daquilo que a gente definiu como cromática, linguagem, funcionalidades, conceitos que devem ser abordados, né? Então isso aqui é uma coisa que nos ajuda a guiar, né, durante o projeto, durante a metodologia de projeto. A parte de ideação, né, ainda continuando no design thinking, é a parte onde você desenvolve ideias. E desenvolver ideias, você pode desenvolver ideias de várias formas. Eu posso desenvolver uma ideia, propor uma ideia verbalmente, posso falar. Pô, pode ser um produto assim, assim, assado, ter as características A, B e C. Ou eu posso desenhar esse produto, colocando as ideias no papel. Ou eu posso, por exemplo, também modelar em 3D rapidamente. Também pode. Mas eu posso também fazer maquetes, por que não? A maquete
né, principalmente para design de produto, ela não só para design de produto, às vezes um touch, né? Você está fazendo uma interface para um caixa eletrônico ou para alguma coisa, você pode fazer ali, né, uma maquete com papel mesmo recortado, imaginando como que seria a navegação em cada tela, tamanho de botão e tudo mais. Né? Então, essa coisa de criar maquete não é só para o design de produto. A gente pode fazer para coisas digitais, como tem interação touch, ou a gente pode fazer, por exemplo, que seria um boneco de uma revista, né? Que quando a gente faz um protótipo de uma revista assim, para teste, a gente chama de boneco, ou de um catálogo. Né? E é interessante no design thinking que ele prega isso, virou uma moda, e todo mundo começou a usar isso como se fosse a solução e fosse o único caminho. Não, fosse uma grande descoberta. Na verdade, pegar e manusear um cone aqui com uma esfera, qual a diferença de desenhar? Também eu poderia fazer desenhando. Só que quando a gente lida com maquete, né, o legal é o quê? Que a gente consegue desenvolver bem tridimensionalmente quando a gente tem dificuldade. Então, quem tem dificuldade de pensar em 3D na maquete pode se desenvolver muito melhor do que no desenho. E a gente consegue lidar com as resistências físicas dos materiais, flexão. Então, será que isso aqui flexiona desse jeito? Eu estou desenhando, mas será que acontece isso mesmo? Equilíbrio, né? Será que essa luminária que eu desenhei, ela vai se equilibrar? Será que se alguém, sem querer dar um tapa nela, ela pode cair? Eu posso fazer uma maquete com os pesos aproximados e testar isso, né? Geração de alternativas, né? As alternativas podem ser tanto maquete como desenho, como conceitos verbais, modelos em 3D, não importa, né? Mas massivamente vão normalmente estar em desenho, né? Então os RAFs de forma bem básica é ideal para quê? Para ganhar velocidade, porque você não está fazendo um desenho de apresentação e não está fazendo um desenho de desenvolvimento. Você está fazendo um desenho de pontuação de ideia. Você está pontuando um caminho, uma ideia. Né? Então, faça isso da forma mais rápida possível, porque você tem que ter velocidade em projeto. Então, na fase inicial de projeto que vocês vão desenvolver em sala, agora que vai ser o primeiro seminário do mês que vem, vocês vão fazer desenhos como esse aqui. Né? Vou até ampliar um pouco mais. São desenhos bem elementares, tá vendo? Né? São desenhos de pontuações de ideia. Então vamos supor, né? Desenhei, fiz vários, tem que fazer uma quantidade enorme de desenho. Né? Se você quer criar algo realmente diferenciado, você tem que desenhar muito, não tem jeito. E depois a gente vai selecionar uma ideia para fazer uma pequena maquete dessa ideia, como usando materiais e tal, para apresentar. Uma coisa que é interessante, você travou, não está conseguindo fazer muito desenho. Né? Depois eu vou dar uma aula só de processo criativo, mas já adiantando um assunto, tem uma técnica que chama Mescrai, que é uma sigla para modifique, elimine, substitua, combine, rearranje, adapte, inventa. Então aqui está em baixa resolução, mas dá para perceber que é o que aqui, né? É uma trava de porta. Então se eu pegar isso aqui e rotacionar, e se eu inverter, e se eu multiplicar, né? E se eu esticar, e se eu dividir? Então, quando você passa por essas ciclas aqui, né, do Mescrai, você consegue pegar aquela mesma ideia e decompor em várias outras ideias, seguindo o mesmo caminho criativo, mas gerando mais alternativas, que é interessante. O ideal aqui é gerar não só variação da mesma ideia, como nesse desenho, tá? É gerar caminhos criativos distintos. Quanto mais caminhos criativos distintos você gerar, mais você explorou do seu potencial criativo. Não desenvolva variações das mesmas ideias achando que você está fazendo uma grande geração de ideias. Observe, pense quando você estiver gerando ideias, não no desenho em si, mas pense quantos caminhos você está gerando. Esse aqui é um caminho. Esse caminho também é parecido com esse. Mas esse aqui já é um outro caminho. Então, então aqui tem 2 desenhos, mas é um caminho. Né? Isso é muito importante, galera. Isso para qualquer coisa, sabe? Prototipação. A gente tem vários tipos de prototipação, de representação conceitual, análoga da ideia, que é do primeiro seminário, que vocês vão fazer uma pequena maquete de papel para representar a tua ideia de luminária. A média, que seria a
ou a final, né? Ou a intermediária que a gente vai fazer, que é representações dos aspectos da ideia. Muitas vezes a gente consegue fazer uma mockup de alta definição para o projeto final. Mas em alguns projetos, devido a algumas dificuldades, a gente acaba fazendo uma de média representação. Então, usando materiais alternativos, né? A luminária é feita de metal, eu posso, sei lá, não consigo usar metal, eu posso usar madeira. Então, e aí você representa esteticamente ali com outros materiais como que seria a luminária. Ou fazer ela com os materiais já finais. Que eu tinha comentado, né? De fazer um mockup de uma tela touch, né? Isso é bem legal. Então você pega, você vai montando aqui e tal, bate foto e você consegue criar toda uma jornada do usuário por essa interface. A finalização de uma ideia, esse aqui já é para o seminário final, que você vai fazer um render do produto. Né? Então esse render ele pode ser manual, ele pode ser aquarela, pode ser um render muito bem feito, com grafite às vezes, e caneta Bic pode ser, dependendo, mas tem que estar muito bem feito. Pode ser um render digital, pode ser um render feito no software 2D, ou pode ser como esse aqui, né, feito no software 3D, para apresentação do produto. Mockup, né, voltando um pouco, né, prosseguindo o mockup ele está na fase de representação alta, né, da ideia, que é o quê? É você representar fielmente, né, perfeitamente aquela ideia, mas usando outros materiais. Isso é muito comum na indústria automotiva. Estão conceituando um carro, eles fazem vários modelos dele, utilizando, estruturando primeiro com madeira, poliestileno expandido, que parece um isopor, assim, a grosso modo falando. E depois reveste com clay, que é uma tipo uma argila, né? Só que ela tem um polímero e ela é rígida, só que quando você esquenta ela com um soprador, que é tipo um secador de cabelo, só que super potente, ela amolece e você consegue esculpir, você consegue lixar, você consegue cortar. Então você faz, e depois você vem aqui e faz uma pintura em cima disso e ele fica parecendo metal. Então isso aqui é um mockup. E o mockup ele não precisa ter o tamanho real do projeto, ele pode ter um tamanho menor, como um carro, ou se você for fazer um relógio, por exemplo, né, ele pode ser escala maior, 5:1, por exemplo. Né? As etapas básicas, né, quando a gente tem a gente recebe um projeto de produto, né, a gente, seguindo, né, recapitulando tudo que a gente fez, a gente faz uma problematização, né, coleta de dados, conceituação, geração de alternativas, avaliação das alternativas, dos protótipos e finalização daquela ideia dos erros técnicos, 3Ds, programação e etc. E agora, fazendo um parênteses, né, é interessante a gente olhar que a gente fala muito da era da informação, a gente no colégio, na escola, aprendeu muito que a gente está na era da informação do século XX, só que a gente virou já para o século XXI, né, e a gente está em que era, né? Então, né, tem alguns autores que falam que é a era conceitual, que é a era que os profissionais criadores, né, e pessoas empáticas estarão mais em evidências do que apenas trabalhadores do conhecimento, que era a era da informação. Né? Então, a era conceitual, a gente focando na empatia, né, a gente pensa quem que é o outro, né, como que é essa pessoa, o que ela faz, o que motiva ela a sair da cama todos os dias, né, para enfrentar essa loucura que é o dia a dia. Né? O que importa para essa pessoa, o que realmente importa, né, para ela. Né? Se você está desenvolvendo uma mochila, uma bolsa, um aplicativo, uma revista, uma luminária, no caso, né? O que realmente importa para aquela pessoa, o que ela busca, o que ela consome, né? O que ela assiste, o que ela veste. Design thinking refere-se às relações das pessoas com as coisas. Né? Isso a gente coloca muito em evidência no design thinking porque a gente leva as coisas, né, que a gente está projetando para o usuário antes que essas coisas estejam finalizadas. Então o próprio usuário ajuda a moldá-las para que fique com a cara deles. Né?
Bom, algumas coisas, né, para a gente pensar como um designer, né? Questione. Tudo o que existe foi projetado, logo tudo é possível e tudo é questionável. A gente tem que tomar muito cuidado com as verdades absolutas, né? Não só na nossa profissão, mas na vida, né? Visualização. Visualizações e protótipos tridimensionais agilizam a tomada de decisões e diminuem os riscos de erros. Visualizações e protótipos tridimensionais. Isso para produto, né? Mas vamos pensar para game, para uma revista ou para um aplicativo, quanto para um logotipo, para uma sinalização, não importa. Tudo que você está projetando na metodologia, você tem que dar um jeito com um protótipo, com modelagem 3D, com uma semi-programação daquele app. Você tem que dar um jeito de visualizar aquilo que você está projetando, que você já definiu como caminho, né, de projeto. Você tem que tentar visualizar e testar ele o mais próximo possível de como ele vai ficar, o mais rápido possível, o mais precoce possível. Porque aí sim você vai saber onde você está pisando. Porque muitas vezes a gente avança em projeto e por falta de visualização daquilo que a gente está fazendo, de entender realmente, né, aquilo que a gente está fazendo, a gente peca em muitas coisas. É normal a gente projetar, por exemplo, uma luminária e não modelá-la em 3D direito e perceber que depois você vê que não tem onde enfiar o cabo e não tem o espaço para colocar um botão. Então, são coisas que a gente pensa num conceito mais geral e é no detalhe que o diabo mora, né? Imersão. Eu resolvo problemas reais, logo preciso observar o problema no seu contexto, não em um laboratório. Isso aqui também é muito importante. Quando a gente está trabalhando no nosso estúdio, eu aqui no meu escritório, eu sei que eu estou num ambiente que é artificial para se testar aquilo que eu estou desenvolvendo, né? Então eu tenho que ficar fazendo paralelos mentais com aquilo que eu estou olhando nesse ambiente artificial, imaginando como que ele seria no dia a dia sendo utilizado e tudo mais. Enquanto eu estou conceituando, projetando, mas o mais rápido possível a gente tem que pegar esse projeto, tirar do nosso estúdio e colocar no contexto que ele vai ser inserido para testar e avaliar. Inovação. Eu crio o futuro, logo preciso arriscar com base em dados e intuição. E isso aqui é fato, galera. Não tem como se esquivar dos possíveis erros, né? A gente cria novas coisas. E essas novas coisas muitas vezes não têm o respaldo de outros testes, de testes, né, que foram feitos, se aquilo vai dar certo ou não. Então, por exemplo, eu tenho um novo celular aí da Motorola que ele dobra, e a tela dobra. E eu sei que eu não vou comprar esse celular porque não tem nada aí no mercado que já foi difundido massivamente com essa tecnologia de dobrar a tela, né, de touch, se aquilo dá problema ou não, né? Então, é um risco que a Motorola está correndo em prol da inovação. É fato, né? Cocriação. Eu não crio para as pessoas, eu crio com as pessoas, né? Esse com as pessoas muitas vezes são os clientes, uma quantidade restrita ali, às vezes, de um público-alvo que você consegue reunir, né? Intermediadores, os stakeholders no geral, né? Stakeholders são todos os envolvidos ali com a marca, né? Vendedor, pessoal que está na linha de produção. Às vezes, um vendedor pode dar um feedback de forma super ríspida, às vezes, mas super relevante, né? Então a gente tem que ser muito aberto a feedbacks, né? Isso aqui é interessante que ele mostra que a inovação, né, já linkando com isso que eu estou falando, ela é uma convergência entre design, tecnologia e negócios, né? Se eu estou pensando só ali no meu universo e não estou aqui, né, próximo de uma das outras áreas, dificilmente eu vou conseguir inserir, né, meu produto de forma viável para a confecção e de forma viável para o mercado. Então, a sinergia entre todos os setores de produção de um projeto, né, é crucial para que aquilo se mantenha realmente promissor em todas as frentes, né? Às vezes ele tem um grande potencial de mercado, mas é um pepino para se projetar, para se confeccionar na fábrica, né? Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, para a gente
estruturar as nossas ideias, conceitos, desenvolver metodologia de projeto. Existem várias ferramentas, né? Uma das ferramentas que a gente pode usar muito praticamente aí num papel é o famoso mind map, mapa mental. Isso aqui é uma imagem bem clichê quando a gente pesquisa na internet, e eu não faço desse jeito, que é muito emperequetado, eu acho que mais confunde do que ajuda. Mas você também pode fazer com desenhos e tal. É fazer o quê? Você parte de uma ideia central e você vai decompondo essa ideia, né? Então, você tinha aqui no centro o Leonardo da Vinci e você vai decompondo ele, né, em várias frentes até você entender ele de forma completa e olhar para todas as características de uma pancada só. Isso aqui é bom para quê? Para você decompor um problema, para você visualizar todos os componentes do problema, né? Ali já está na palma da mão em uma única página. E você pode fazer ligações, às vezes, de uma ideia, de um conceito que está aqui, você pode linkar com outro conceito aqui que nunca se misturou e gerar uma ideia inovadora, né? Como, por exemplo, essa aqui. Então, você tem lá calçada, né? Então, você tem ponto de venda, você tem várias coisas. Você vai abrindo, como abriu aqui, por exemplo. E aí você tem lá, num canto do mind map, você tem a sacola, no outro canto você tem, por exemplo, a caixa. Se eu misturar as duas ideias, né, os dois conceitos, as duas informações, o que daria, né? E quando a gente decompõe as ideias, né, a gente pode abrir as ideias no mind map e elas ficam todas fragmentadas, soltas, né? E o Fuzzy Front-End, ele é ele é um conceito, né, de projeto que é basicamente onipresente né, em qualquer metodologia, que você vai meio que aglutinando esses conceitos, desenhos soltos aí, flutuando, você vai aglutinando até chegar numa ideia mais concreta, né? E como o Baxter também fala, né, quanto mais a gente avança, maior o custo da mudança e temos que lutar para que o risco de falha seja o menor possível, né? Então, quanto mais a gente avança, menos incerto a gente deve estar. Tem outras formas também de você estruturar as ideias, né? Tem as famosas listas, né? Isso aqui é um aplicativo chamado TickTick, é muito bom esse aplicativo. Você usa, tem vários outros, eu gosto bastante desse, que ele é bem minimalista, você pode trabalhar com ele. Você pode criar um EAP, que é uma estrutura analítica de projeto, que é quase como um mind map, né? Um mapa mental. Mas você usa muito isso, por exemplo, aqui está o chefe, aqui estão os diretores, aqui estão os gerentes e aqui estão os peões. Você pode estruturar uma empresa assim, né? Ou você pode, por exemplo, estruturar um aplicativo, uma jornada de usuário. Você pode fazer muitas coisas com uma estrutura analítica de projeto. Cronograma em barra, isso aqui é importantíssimo quando se lida com prazos. Então as etapas elas acontecem algumas simultaneamente e somente quando uma etapa termina a outra pode ser iniciada em alguns casos, como por exemplo nessa, né? Você pode inclusive fazer uma ligação aqui, uma linha ligando elas. Tem um aplicativo chamado Ryek, que é muito bom para isso. E tem um outro aplicativo também que eu uso até para sala de aula e para trabalho, que é o Team, de time, Gantt. Gantt com 2 T's. Ele também é gratuito, também dá para fazer. O Ryek é pago, tá? Mas o Team Gantt não. E o legal é que você pode trabalhar em equipe, isso é muito louco. Então você pega um trabalho, cria um cronograma em equipe, né? E todo mundo está visualizando o projeto, cada um no seu setor, e quando eu terminar essa etapa, o fulano pode começar outra etapa. Então isso é muito legal. Bom, falando em durações, né, de projetos, quando a gente tem ali a fase de pré-projeto, pesquisas, as fases iniciais, a apresentação do primeiro render, a gente leva dias. Ali uns 20 dias, dependendo, 15, uma semana, ou às vezes menos, depende, né? O desenvolvimento, né, tirar do render 3D, do modelo 3D, e levar para algo realmente factível de ser produzido, levam meses.
E o pós, né, quando já começa a ser vendido, pode levar anos. Então, para a minha experiência com design de iluminação, desde do primeiro desenho até ser vendido, primeira venda, é um ano. Agora em outros setores é mais rápido, né? Teve, por exemplo, um sofá que eu desenhei que em 6 meses já estava começando a ser vendido. Então foi bem rápido. Aqui é interessante a gente, uma frase, uma construção, né, de pensamento. Forma segue função, né? Isso aqui é um preceito de design, né? Tudo que tem ali tem uma serventia, né? Tudo que está desenhado, tudo que tem de elemento ali tem um porquê de existir. Nada é ornamento desnecessário, né? Nada é ruído para que não se entenda aquilo, né? Forma e função segue o mercado. Claro, não adianta algo ser muito bem resolvido esteticamente se ele não estiver alinhado com o mercado, né? Então, aquilo não adianta você ter usado proporção áurea e tudo mais. Se aquilo não significar nada para o mercado, não adiantou de nada. Forma e função e mercado seguem o usuário. Então, o usuário está acima de tudo, ele que dita as regras, né? Por isso que eu falo que a gente acaba ditando as regras do mundo, né? O mundo capitalista está baseado no consumo e nós somos quem consome, né? Então a gente dicta meio que as regras de tudo, aí, de como as coisas acontecem de produção mundial, né? E é isso, galera. Eu acho que fechar com essas três frases aqui é legal para a gente pensar, né? Que quem está acima de tudo é o usuário, né? Não adianta só ter um desenho bem bonito, né? Tem que realmente dialogar com a pessoa que a gente está querendo, né? Com o público que a gente está querendo. E a gente vai se aprimorando aí a cada novo projeto. Cada projeto que a gente faz, a gente adiciona um ponto de experiência e vai somando, e cada vez a gente vai ficando mais rápido e mais assertivo. Beleza? A metodologia de projeto não é sinônimo de que se você seguir a metodologia, você vai criar algo factível, que é possível de se produzir e que é vendável. Isso não é verdade. Você pode seguir à risca, seguir todas as regrinhas de marketing, de metodologia de projeto, ver vários livros e você pode errar feio. Então, assim, não é uma receita de bolo. Exige muita experiência, muito desenvolvimento pessoal, emocional, para saber largar as ideias e muita vivência, né? Então, qualquer dúvida, a gente pode continuar conversando aí por e-mail ou em sala de aula. Espero que tenham gostado dessa introdução aí para esse universo de design. E é isso, galera. Um abraço.